Parabéns ao Erling Haaland, um grande esportista, um grande centroavante. O Brasil já teve centroavantes desse nível para mais, faz tempo que a gente não tem. Antes de conversar aqui com o Felipe Melo, com o D'Alessandro, com o Paulo Nunes, queria falar algumas palavras sobre a eliminação do Brasil. A gente repetiu hoje o mesmo roteiro das eliminações desde o último título, né? Então, desde 2006, 10, 14, 18, 22 e agora 26. No primeiro jogo contra um time europeu, seleções de uma prateleira mais alta, a gente vai embora para casa. Em diferentes fases, mas no primeiro jogo contra um time europeu em Copa do Mundo, eliminatório, a gente volta para casa. Cada eliminação tem a sua história, evidentemente, e a gente vai conversar sobre a de hoje. A de hoje, para mim, é que o Brasil não mereceu, não só pelo jogo de hoje. A Noruega foi melhor do que o Brasil, na minha opinião, pelo menos mais efetiva, mas por tudo aquilo que a gente não fez nesse ciclo de Copa do Mundo. Foi muito ruim o trabalho da seleção brasileira nesse ciclo. Não é nenhuma garantia de que, se você trabalhar bem por 4 anos, você vai levantar o caneco. Não é. Mas a gente pode pelo menos tentar nos próximos 4 anos, né? A certeza é que quando a gente olha para trás e olha o que foi o ciclo do Brasil, ele foi muito ruim, muito ruim. A gente foi punido por aquilo que fizemos no jogo de hoje, mas, na minha opinião, também da maneira como trabalhamos nesses 4 anos. Espero que, passada a dor dessa eliminação, a gente pelo menos tente trabalhar direito nos próximos 4 anos, porque se a gente não tem mais os melhores jogadores do mundo, hoje são os franceses, quem sabe com um trabalho sério a gente volta a ocupar o lugar onde a gente acha que sempre esteve, mas infelizmente a gente não ocupa mais há um bom tempo, que são as primeiras prateleiras da Copa do Mundo. Boa noite, Felipe Melo, bem-vindo ao Seleção Copa. Boa noite, amigos, todos que estão conosco aí. Realmente uma tarde e noite bem triste, né, para nós. Principalmente para mim, que esperava muito, estava muito esperançoso dessa classificação do Brasil, de mais uma evolução da seleção brasileira. A gente vai falar muito sobre isso, mas assim, o Brasil paga por um ciclo... Achar um adjetivo importante, sem vergonha, né? Um ciclo sem vergonha que foi feito na seleção brasileira, desde já presidentes antigos, né, que não entendem nada de futebol, que não sabem nada de gestão. Então, eu sou um cara que tenho a minha crença e entendo que, como diz a Bíblia, a lei da semeadura ela não falha. E o que nós estamos colhendo foi o que nós semeamos nesse ciclo horroroso da CBF, sabe? Então, assim, é muito complicado. Nós tínhamos esperança porque o brasileiro, de fato, ele tem muita esperança, porque a gente torce para a nossa seleção brasileira, né? Mas acabou pagando por todo um ciclo. É claro que nós vamos falar aqui dos erros de hoje, de jogadores, porque é muito fácil você colocar a culpa só no treinador. O treinador tem culpa, sim. Nós trouxemos um dos maiores treinadores da história e ele é o primeiro, é o culpado, tem que ser culpado, sim, porque é o cara, não é? Não é ele que tem um plano? Então ele tem que ser culpado junto com a comissão técnica dele. Mas o jogador que entra em campo. E o jogador também tem que ser culpado também. Muito para mim, eu até acho que o Brasil mereceu mais. Só que a eficiência da Noruega fez com que o Brasil estivesse eliminado. E quantas vezes nós comentamos antes do jogo? Não pode deixar a bola chegar por Haaland, faz pressão no marcador da bola, não deixa cruzar. E foi tudo que aconteceu nos gols do Haaland. Primeiro, deixaram cruzar, 2 caras olhando, cruzou, o Haaland antecipou, um golaço de atacante puro. O segundo, ele dominou a bola, olhou, chutou e ninguém para fazer a pressão. Então, assim, eu entendo que o treinador tem as suas convicções, mas também tem que entender um pouco, sabe? É como eu falei antes, eu entraria com o Neymar de cara do jogo. Eu entraria com o Neymar, sabe? Se de repente se tivesse aquele primeiro tempo, teria convertido o primeiro tempo, o jogo seria uma outra história. Mas enfim, a gente vai falar muito sobre isso, mas realmente um ciclo sem vergonha feito pela CBF, já do antigo presidente, tá certo que agora colheu os frutos, né? Se é que a gente pode chamar de fruto realmente isso aí. Ele tem contrato até a próxima Copa do Mundo, ele chegou há 1 ano, né? Quando eu digo trabalhar direito, não é nenhuma garantia de que o treinador, se ficar 4 anos, vai ser campeão. O Filipão chegou em cima da hora em 2002, levantou o caneco. O Tite ficou um ciclo e meio, não levantou o caneco. Não tem receita de bolo. A Argentina tinha o Scaloni como assistente técnico, foi efetivado e foi campeão. Não tem receita de bolo. Mas eu entendo, já que não temos mais jogadores como a gente tinha no passado, aumenta a nossa chance de trabalhar direito. Dá 4 anos para um treinador do nível do Ancelotti.
Só que a gente tem tanto jogador, apesar de não ter os melhores, que a gente sempre acha que, apesar de fazer tudo errado por 4 anos, pode dar tudo certo em 8 jogos, que é o que a gente imaginava fazer aqui. Então esse é o resumo do Brasil na Copa do Mundo. A gente faz tudo errado, achando que pode dar tudo certo. Só que a gente não tem mais o talento que a gente tinha. Então a gente precisa trabalhar melhor. D'Alessandro, boa noite, bem-vindo ao Seleção Copa. Boa noite, amigo. Boa noite, Brasil. Não é uma boa noite, né? Eu que moro há 18 anos no Brasil, sou argentino também, a gente sente um pouquinho. Recebi mensagem dos meus filhos agora também. Tristes pelo momento da seleção brasileira. Quem melhor do que você para falar desse processo e de processos anteriores, mas falando desse processo, é um processo que vem conturbado há muito tempo, dentro e fora do campo. É um processo de troca de treinador, é um processo curto, um processo que não teve tempo. Concordo com o Felipe, elogiamos o treinador. Se tiver que criticar o treinador, nós vamos criticar, porque faz parte, e não pela derrota, sino como se comportou o Brasil hoje. Você acha que no jogo de hoje o treinador teve uma mão decisiva na derrota do Brasil? Olha, a estratégia do Brasil hoje foi uma... Não sei se vocês vão lembrar melhor, mas uma das poucas vezes que eu vi jogar de contra-ataque o Brasil com o poderio, com os jogadores, com o coletivo que tem, com os jogadores individualmente que tem. É a maneira como ele e Carlo Ancelotti costuma jogar em seus clubes, né? Mas não estava jogando assim. Não, assim, só para constatar. E no meio do segundo tempo, ele recua um pouco mais o time. Coloca 3 volantes, recua o Vini. Bom, a gente vai analisar depois. Mas é um processo que já vinha conturbado. O Brasil hoje está dominando nas ligas internacionais, Libertadores, Sul-Americana. Mas eu acho que tem que olhar um pouco mais para o mundo, para recuperar, para resgatar essa força da camisa do Brasil, que perdeu há algum tempo. Isaac. Paulo Nunes, diga. Paulo, eu quero responder essa pergunta que foi feita para o D'Alessandro, para não perder o time. Tem muito culpa, sim. Porque a partir do momento que você faz as primeiras mudanças foram boas. Para mim, o Martinelli estava sendo melhor em campo. E o Alisson estava salvando. As oportunidades que a Noruega teve, o Alisson, ele saiu e fez duas boas defesas. E o Martinelli estava indo muito bem. Ele fez as primeiras mudanças, foi bem nas primeiras mudanças. Eu achei que ele teria que fazer aquelas mudanças, colocando o Endrick. Depois, quando ele faz as segundas mudanças, na segunda vez que ele vai mexer no time, que ele coloca Neymar e tal, ele tem que entender que não dá para o Neymar correr atrás de jogador, não dá para o Neymar fazer um falso 9 se o Brasil não tem posse de bola. Como você vai colocar um cara que é técnico, que nós falávamos antes do jogo, coloca o cara para flutuar, para ter bola, para ele vai ter posse de bola e tal, com eles com a linha baixa. O Brasil não teve posse de bola, aí você vai colocar o Neymar para fazer o quê? Então, assim, eu acho que ele mexeu muito errado. A segunda mudança dele foi errada, e sim, ele tem culpa no cartório. Eu não tô defendendo ele, não. Eu acho que a Noruega jogou melhor do que a gente, tá? Eu achei inapelável a vitória, que eu só tô colocando aqui para vocês, né? Distribuindo o jogo. Diga, Paulo Nunes, bem-vindo. Meu amigo. Boa noite a todos meus amigos, a todos de casa. E eu vou um pouquinho mais direto, André. Eu acho que o ciclo é importante, você já citou, todos aqui já falaram sobre essa nomenclatura, né, do ciclo dos 4 anos que não dá condição ou ser melhor ou pior para uma Copa do Mundo, porque há muitos jogos também são aleatórios, que acontecem em alguns jogos. E eu vou fazer um combo que passa muito, para mim, muito, pelo treinador, Ancelotti. Ele está há um ano e 2 meses na seleção brasileira. E a gente chegou na Copa do Mundo sem saber como a seleção ia jogar. A gente entrou para a Copa do Mundo sem os nomes dos jogadores. Eu acho que pouquíssimas vezes começou-se uma Copa que você não tinha, não 11, mas 10 jogadores titulares. Ele mudou várias vezes. Às vezes todo mundo falava, ele tinha um plano surpreendendo a todos, algumas escalações que chamaram muito a atenção. E hoje, para mim, ele mexeu, ele conseguiu, mesmo com a equipe não indo tão bem, mas ele conseguiu piorar a equipe no segundo tempo. Ele conseguiu. Ele mudou a equipe, para mim,
que já não tinha posse de bola desde o primeiro tempo. O Brasil chegou... Você diz na segunda leva de alterações? Na segunda leva. Ele desestabilizou toda a equipe. A equipe não se encontrou depois. E não foi por culpa de quem entrou. Foi de culpa de como a seleção brasileira já estava desorganizada. E já estava 1-0 Noruega. Exatamente. Né? E aí, quando você coloca o Neymar, você coloca o Danilo Santos, que são jogadores que precisam ter a bola, o Brasil não teve a bola. O Brasil recuou jogando dentro do seu campo. E aí a gente... Eu acho que fechou, eu não vi o dado final, mas acho que fechou em 25% a nossa posse de bola no segundo tempo. Exatamente, mas assim mesmo porque a Noruega também dizia, quando fez 2-0, ela abdicou também, porque era um resultado já para ela. Foi tentando encontrar aqui na Copa. Eu não sei qual será a decisão dele. Então assim, e alguns jogadores também, alguns jogadores foram muito abaixo, isso me surpreendeu, André, negativamente, porque muitos jogadores estavam melhorando e nesse jogo, foram muito abaixo da expectativa para um jogo decisivo como esse. Esse lance no começo do jogo, eu acho que já era um sinal da qualidade do adversário, né? O Odegaard acha um passe lindo, para nossa sorte havia um impedimento. E tem mais, da qualidade do adversário e da falta de tesão de marcação da seleção brasileira, porque o Casemiro ele volta trotando. O Casemiro é o primeiro volante, ele tinha que estar na marca do pênalti. A sorte que estava impedido o jogador. O Brasil, numa roubada de bola do Ryan, vai conseguir um pênalti a seu favor com o Os lances do Brasil foram, a maioria, com roubadas de bola. E aí, gente, ironia do destino, os 3 melhores batedores do Brasil estavam no banco, né? Igor Thiago, Neymar e Rafinha, que é o batedor número 1 hoje do Brasil. Os 3 bons batedores de pênalti. E aí estava em campo de batedores o Vini, que bateu 7 pênaltis esse ano pelo Real Madrid, perdeu 2. Está sendo criticado, inclusive, pelos pênaltis que perdeu na Espanha. E, para nossa surpresa, acredito que o Ancelotti vai dar alguma explicação sobre isso, o Bruno Guimarães foi o jogador escolhido para bater pênaltis. O time dele, o Newcastle, bateu 12 pênaltis na temporada. Ele bateu 2 dos 12. 2, o Gordon bateu 9. Então ele não é o batedor de pênalti nem do time dele, converteu os 2. Esse ele bateu muito mal. Acredito que nos treinamentos ele devia estar batendo melhor do que o Vini. Bateu muito mal, perdeu, e talvez o nosso melhor jogador na Copa até ali, ou um dos melhores, sumiu do jogo depois do pênalti, sentiu o golpe, passou a jogar muito mal. E aí, depois do pênalti, a gente deu uma melhorada ou nem isso? Mas eu vou falar uma coisa. Por que não bateu o Vini? Isso, Por exatamente. que não bateu o Vini? Essa é a minha questão. A gente tem que elogiar quando tem que elogiar, mas tem que criticar Vamos debater quando o depois. jogador que tem que aparecer não aparece. Perfeito, gente. Vamos só contar a história do jogo, aí nos pênaltis a gente vai debater, até porque o Ancelotti vai dar alguma explicação para isso. Mas assim, seguindo a história do jogo, perdemos o pênalti. Como é que ficou o jogo depois do pênalti perdido para vocês? Depois do pênalti perdido, parece que o mental do Brasil deu uma abalada, principalmente o Bruno Guimarães. Eu quero deixar bem claro que o Bruno Guimarães foi um dos melhores jogadores dessa Copa do Mundo. Foi. Tá? E como tem essa mística, eu passei por isso, né? O Brasil perdeu, a culpa foi do Felipe Melo ter sido expulso. Tá certo? Eu prefiro de verdade ser expulso, mas entrar com tesão, entrar com vontade, do que propriamente ficar andando dentro de campo. Tá certo? Então, o Bruno Guimarães foi um cara que correu, que lutou, então a culpa não é dele, não. Como disse o D'Alessandro aqui. O Brasil depois teve oportunidade, Rizek. O goleiro deles pegou muito. O goleiro deles pegou muito. O Brasil teve oportunidade. Só que o seguinte, a falta de eficiência. Foi a falta de eficiência. Isso me leva a quê, realmente? Do ciclo. Das cagadas que foram feitas no ciclo. Quando entrou o Rodrigo Caetano, depois que entrou esse pessoal aí, que as coisas começaram a melhorar, já foi no final. Na hora que saiu aquele presidente que não sabe nada, já foi no final. Então o Brasil começou a pagar por isso, cara. Eu quero destacar, o Alisson levou 2 gols. Mas nesse lance. Fez um grande jogo. Nesse lance em que o Haaland consegue ganhar ele diminui o espaço. Do Gabriel Magalhães, ele faz uma defesaça. 0-0, né, Rizek? 0-0. Bom lembrar que tava 0-0. Não, mas ele fez 2, 3 defesas importantes. Exato. Importante no meio do jogo. Eu só acho assim, nessa questão das perdas de gol, a entrevista do Haaland mostra exatamente tudo aquilo que eu vi dentro da partida. Você tem a oportunidade, você vai lá e perde 3, 4, 5 vezes. Você viu o que ele respondeu pro repórter? Aí foi a grande chance do Brasil. O Hendrick, que tinha acabado de entrar, se precipitou ali. Ele tem 3 chances. Ele tem 3 chances. De 3 chances, em 2 ele mete pra dentro. Pra mim é isso, não tem, é parte técnica. O Casemiro rouba a bola, o Casemiro rouba a bola, dá um bom passe de perda, o Vinícius Júnior dá uma ótima assistência, aí entra aquele que a gente tanto pedimos a convocação do Henrique por isso. Eu opino que se o Brasil sai na frente, abrir o placar, dificilmente a Noruega conseguiria nos machucar. Ia controlar mais, controlar mais e ia ser melhor. Agora, a gente viu 2 jogadas do Hendrick agora pelo meio. Ele entrou de 9, sim? Se movimentando de centroavante. Por que ele foi... Aí que nós falamos
quando entra o treinador, quando nós elogiamos alguma mudança do treinador em jogos anteriores, e hoje nós temos que criticar. Na minha opinião, ele colocou o Endrick pela direita quando o Endrick estava sendo muito produtivo pelo meio, e coloca o Neymar, e concordo plenamente com o Felipe. Esse lance é uma salvada do Alisson, tá? Porque Exatamente. No início, o Haaland ia chegar. na hora que eu vi o primeiro, eu falei assim, nossa, o que o Alisson foi fazer ali? Ele salvou. Ele salvou. Defesaço. Aí você vê como a Noruega vai crescendo nos últimos 20 minutos do segundo Porque tempo, o Brasil né? vai para trás. Perfeito. O Brasil vai para trás e não tem mais a bola. A seleção brasileira, nessa hora, tinha 20% de posse de bola. Mas aí que nós pedíamos o Neymar solto, Mas com aí- alguém na mas sem a frente, bola, como é que o e Neymar vai Neymar resolver? solto, deixando ele à posse de bola. vontade, Sem a deixando bola. ele à vontade para jogar, deixando ele à vontade para Esse jogar. gol aí é absurdo. Onde é que erramos aí? Primeiro, a não marcação lá. Olha como ele tem tranquilo para fazer o cruzamento. E aí a antecipada do Depois Haaland. você cruzou A gente 1,90m. falou Não, mas isso pode aqui. voltar um pouquinho? A gente Ou falou pode isso parar aqui aí? Depois a gente volta o A gol gente com falou detalhe. isso aqui, gente. A gente volta. O Gabriel Magalhães está longe dele, não está nem vendo aonde ele está e ele antecipa. E aí, talvez uma das defesas da Copa do Naila, É um né? milagre. Absurdo. É um milagre. Esse é o milagre que a gente fala. É um milagre. Cara, essa defesa foi Que absurda. ia ser um contra, né? Gol contra. Gol Que contra. defesa, e aí o gol do empate. Não estou colocando a culpa no Alisson, hipótese Não, alguma, para mim entendo. foi um dos melhores em campo hoje. Ó. Mas é um milagre do chute do Haaland, por exemplo, o segundo chute. Esse é um milagre, só um Gozado milagre que, fazer uma assim, defesa vendo os como melhores essa. momentos, parece que a gente teve no ataque o tempo todo, né? Eu acho que os melhores momentos não contam, na minha opinião, o né? jogo. Exato. Não a contam leitura o jogo. do jogo. É, Eu também exato. concordo com você. Aí, ó, olha como é que ele domina, toca com a esquerda e ninguém chega. tem Depois seis nós temos que jogadores. parar a jogada. Ó, domina com a direita. Olha lá, parece que ele tá no treinamento. Dá um toquinho, olha lá, o mais próximo dele, a distância. Mas tem De 1,5 seis m, jogadores, 2. tem 6 jogadores em volta dele. Gente, Seis. se nós estamos falando o tempo Olha todo, isso. não pode dar espaço. O Haaland precisa de pouco para fazer muito. Veja bem, vou repetir. O Haaland, ele precisa de muito pouco para fazer muito. É aquele jogador que muitas vezes no City ou na Noruega não pega na bola. Uma oportunidade que tem, ele pum, isso. caixa. Ele falou. Cara, a gente tá falando isso o tempo todo. Não é possível que os caras vão ficar olhando o malandro chutar Mas e o nós malandro antecipar e fazer o gol. Felipe, fazer nós o gol. falamos ontem aqui, não só ele na área, tem que marcar ele na área, tem que pegar ele, mas tem que encurtar para Grudar. quem A bola cruza. chegar nele. Para Grudar. quem cruza, Grudar tem que nele. encurtar, tem que grudar. Não tem que deixar cruzar, não tem que deixar escolher o melhor passe. Ele na área é matador. Ele na área é matador. Ele fez 2 movimentos impressionantes e foi o primeiro gol dele. Nossos 3 grandes batedores estavam no banco no momento. Não estou culpando ninguém, acho que é uma ironia do destino. O Brasil tem 3 grandes batedores de pênalti. Neymar, talvez seja um dos grandes do mundo, que aí lamentando a sua. Não sei se é despedida da seleção, de Copas, seguramente. Da seleção também. Bom, não sei. Não tem dúvida. Não sei. De Copas eu duvido que tenha mais uma. O Igor Thiago e o Rafinha. André, Diga. só uma questão. A gente está falando muito aqui eu particularmente, estou falando por mim, dos erros do Ancelotti nessa partida, nesse jogo, e até em alguns jogos também que deu certo. Aí quando dá certo a gente esquece, né? Porque o resultado veio. Mas do outro lado, eu estava conversando com o Dali em off, o treinador da seleção do norueguês, ele tira no intervalo o Nusa, que era um dos melhores jogadores. Eu não entendi essa alteração. Por quê? Porque o Nusa não Nusa e o cruza. Sorloth, O ele Nusa tirou não no cruza. intervalo. Quem cruza é o Sherdalop, né? Ele sempre traz para dentro o jogador do Benfica Você acha para que buscar esse esse cruzamento. Exatamente. Ele fez o Ele cruzamento. faz o cruzamento. Cara, foi bem agora. E o do lado direito, o Bob, Pra poder chegar no ralo pra da chegar- bola. a bola não chegava no ralo. Porque o Nusa, ele corta e finaliza. Ele corta e finaliza, exatamente. Cara, boa leitura essa. E do Paulo. lado do Bob aqui, Queria ter pensado isso. para Boa fazer leitura. a marcação. Boa leitura. Para acompanhar aqui o Vini Júnior para fazer uma dobra. O treinador foi muito, E depois, muito inteligente. depois você vai ver, o Rizek, nós vamos parar na hora, Boa leitura, hein? na hora do gol do Haaland, o gol de cabeça dele, nós vamos parar que você vai ver só que ele pega, ele traz, ele corta e traz para a perna boa dele, Sim. justamente para botar na área. Ele Ótima buscou leitura do Paulo. E o Haaland olhando, já Você observando. conhece um pouco desse negócio de futebol, cara. De cruzamento, você sabe que eu entendo um pouco. Né? Boa leitura, cara. Você não falou isso lá na salinha pra gente? Eu tava esperando para falar aqui. Boa pra ninguém leitura, falar, entendeu? cara. Não, me coloca nesse aí que Olha estávamos só. conversando. Né? Boa não, Tava não. junto, né? Porque eu não entendi isso aí, Nusa. Eu não pô. entendi. Por isso, porque o Nusa não cruza nenhuma bola, só vai para Perfeito. dentro. Não, você Quem tem que é o toda a número razão. 13 ali que falhou? É o Danilo, né? Danilo, É o Danilo, Danilo. beleza, olha ali. Danilo. Pra mim, o Danilo, ele tem. É um erro do Danilo. E outra, eu vou lembrar de uma. Eu tenho uma imagem clara na minha mente do Danilo abafando. Ele salvou o Flamengo de tomar um gol no último minuto de jogo na final da Libertadores. A bola sobrou, se eu não lembro, pro Flaco Lopes, pra alguém que chutou. Ele abafou, a bola bateu nele e saiu. Foi, Flaco um gol Lopes. que ele fez pro Flamengo. Um gol que ele fez pro Flamengo. Hoje ele fez totalmente diferente. Você tá vendo que o cara tem qualidade na área, você tem um furacão ou um cometa, que vai cometa Haaland, sai e não deixa cruzar.
Aí o cara é destro, deixa cortar, o cara cortar pra dentro, olhar e cruzar. Gente, bota o cara pro fundo. Então, assim, realmente, aí foi um erro clássico e ótima leitura realmente do Paulo. Ó, me passa uma informação aqui que o Ancelotti não quis falar no campo. Naquela entrevista que é feita no campo, ele não quis. Pelo protocolo da FIFA, o treinador ele é obrigado, assim como o melhor em campo, a aparecer para a entrevista coletiva. Então a gente vai ter explicações do Ancelotti, ele pode responder do jeito que ele quiser, mas a gente vai ter ao vivo aqui no Seleção a entrevista dele. Queria falar uma coisa. Seguramente, se fosse qualquer treinador brasileiro hoje no Banco do Brasil, ele estaria sendo criticado pela eliminação. Não, e ele está sendo criticado. Porque é da nossa cultura. Exato. O Ancelotti não está imune a críticas. Não acho o trabalho dele seja brilhante, nada disso. Apenas pondero o seguinte: ele é um treinador estrangeiro, ele chegou na Copa do Mundo com 13 jogos à frente da seleção. A gente cobraria de um treinador brasileiro já ter um time, já ter alternativas com 13 jogos. Ele claramente em 13 jogos não encontrou. Bom, vou começar pelo que aconteceu em ordem cronológica no jogo pênalti. Como eu já tinha falado aqui, os 3 melhores batedores do Brasil estavam no banco. Rafinha, que se lesionou, o Igor Thiago, que perdeu a posição, disputou só o primeiro jogo, e o Neymar, que não tinha condição, segundo o Ancelotti, de começar jogando. Aí ele apontou para o Bruno Guimarães. Zé, desculpa, ele falou que tinha condições sim. Não. Ele falou que tinha condições de jogar 90 minutos. Sim, mas que ele preferiu não utilizar de início. Aí veio o Bruno Guimarães. Ele falou que fez uma estatística de 1 ano. Neste ano, o Bruno Guimarães bateu 2 pênaltis pelo clube dele e converteu os 2. Ele se machucou, ficou 3 meses fora. O Newcastle teve 12 pênaltis batidos nessa temporada. O Gordon é o batedor número 1 do Newcastle, converteu 9. O Bruno é o segundo, converteu 2. Ele não é o principal batedor do time dele. O Vini bateu 7 no ano, perdeu 2. Os 2 que ele perdeu, ele foi muito criticado na Espanha. Mas fez mais. Estatisticamente, não. Ele perdeu quase a metade dos que ele bateu mas me antes desculpe. da Copa, estatisticamente. Se tem um pênalti na Inglaterra, quem que pega a bola? Harry Kane. Cara, Se mas tem um pênalti em Portugal, quem pega a bola? Mas, Paulo, peraí. Só deixa O eu Rivelino assim. não batia pênalti. Amigo, ele é o jogador da seleção brasileira. Se ele bate mal? Mas ele bate, ele faz, ele pega no Real Madrid. No Real ele Madrid. não tá batendo bem. Pra mim é um jogador que ele é o craque. Quem é o craque da seleção brasileira hoje? É o Vini Júnior. A gente tá falando sobre isso ou não é mais? Mas geralmente o craque assume a responsabilidade. É isso. Mas e se o craque não bater bem pênalti? Exatamente, o craque assume a responsabilidade. Mas é um momento também, concordo. É um momento. É personalidade. É um momento. E se ele tá batendo mal? Eu te entendo. Eu concordo com você. O Rivelino, que foi o craque do Brasil por anos, não batia pênalti. Mas ele jogava com quem? Isaac, deixa eu falar uma coisa. Com muita gente, mas ele não batia pênalti. Mas vamos lá, deixa eu falar uma coisa. André. Na verdade é o seguinte, o craque, ele assume a responsabilidade nesses momentos. Aí é ali que ele tem que estar. Só que tudo bem, o treinador chega e fala assim, olha só, é o Bruno Guimarães que vai bater, tá tudo acertado. O craque na hora do campo fala assim, eu vou bater, exatamente. Eu tô bem pra bater, isso que eu tô falando. Eu duvido que o Bruno Guimarães vai bater. Mas o Ancelotti já tinha dito naquele amistoso contra a Croácia, quando o Endrick pegou a bola e queria bater, que nos times dele já entra previamente combinado quem é o primeiro e o segundo. Todo time é assim, André. Sim. Todo time é assim. Mas acontece no futebol. O cara pega a bola e fala, eu vou bater. O Endrick pegou e ele não deixou. Mas depois explicamos o Endrick. Você quer comparar o Endrick com o Vinícius Júnior na seleção? Não, eu só acho o seguinte. Não, de maneira nenhuma. Se o Vini não tá batendo bem, e não acho o Vini um bom batedor de pênalti. Eu também não. Eu tampouco. Eu não acho. O Bruno Guimarães é um bom batedor? Não, cara. Claro que não é, tanto que ele perdeu. Não, o que eu tô falando é o seguinte. A gente não tinha um bom batedor de pênalti ali. Nesse caso, eu tô eximindo o Vinícius Júnior de culpa, porque se vem uma ordem do treinador, é completamente diferente. Exato. Agora, obviamente que pra mim, assim, por mais... Tem um cara... Se é o Cristiano... Eu não vou colocar o Cristiano, não. Foi mas é previamente estabelecido que era o Bruno. O cara vai, no mínimo, vai bater. Deixa eu bater. Felipe, Deixa eu bater. Felipe, tu sabe o Endrick não pôde bater. Certo? Mas o que ele fez? Ele pegou a bola e foi lá, o Ancelotti falou, não bate. Ele pegou a bola e assumiu, eu quero bater. Quantas vezes a gente... Entrou previamente decidido que era o Bruno. Quantas vezes a gente... Eu fiz isso já, tá? Quantas vezes a gente acontece que tem que bater outro, eu me sinto confiado, eu vou e bato e depois explico pro treinador. Depois eu explico pro treinador por que eu bati e assumi. Mas e se eu errei, assumo. E se eu fiz o gol... Mas por que você fez isso?
Porque você era o cara Não, do time. tudo bem, Não, mas aconteceu você era o comigo cara com do outros, time. entendeu? Não, mas você era o cara do time. É o que nós estamos Qual o falando. momento da cobrança? O Vinícius Júnior é o cara do time, é assumir a responsabilidade, pô. É sobre isso que eu Vamos tô ver se falando. ele vai fazer menção de alguma coisa. Ele fez nem menção de pegar assim, ó, deixa eu bater, cara. Exatamente. É isso que eu tô falando. Se você vê ali que ele não faz nem menção de querer bater. A culpa, beleza, tá, mas pelo menos poderia falar assim, pô, deixa eu bater, que eu sou o cara, eu tô aqui. E até mesmo pra brigar pela artilharia ainda, o cara tá brigar doce, pela mano. artilharia, ele é o cara da seleção Para brasileira, pegar gente. confiança, a vezes tem um momento dentro do futebol. Eu não joguei nunca a Copa do Mundo e gostaria de ter jogado. Tem um momento no futebol que tu tem que pegar a bola e tem que assumir. Exato. Tem que assumir. Não fazer Sabe por quê? só o que o treinador quer. Sabe por quê? Porque esse é o momento que tu vai fazer a diferença na tua vida, Exato. na tua carreira. Esse é o isso. momento, esse é o momento. Esse é o momento. Bom, bom, ok, opinião de vocês. Olhando para os jogadores que estavam em campo, Marquinhos tinha perdido o pênalti decisivo contra a Croácia. Gabriel Magalhães perdeu o pênalti decisivo na final da Champions pelo Arsenal. Aí eu olho para o time. Martinelli bateu bem pra caramba na final Martinelli da bateu Champions. bem. Aí eu olho pro time, né? Quem é que tem no time? Insisto, os melhores estavam no banco. E aí o treinador havia estabelecido que o Bruno Guimarães, que bateu 2 pênaltis só no ano, era o batedor. Eu adoro o Vini Júnior. Inclusive, assim, eu acho que ele sai maior na seleção do que antes da Copa do Mundo, na minha opinião. A Copa do Vini o torna maior na seleção do que antes. Eu acho que a participação dele é boa aqui no Mundial. Não acho o Vini bom batedor. Ele perdeu a metade dos pênaltis que teve a oportunidade de cobrar no Real Madrid. Foi super criticado na Espanha. E eu acho que os treinamentos devem ter dito alguma coisa nesse sentido. Mas num momento como esse, decisivo, ele sendo o cara, é ele que tem que pegar essa possibilidade. Me desculpa. Não, pode sei ser, se ele bate opinião. bem, se é a questão. Agora, Mesmo se ele bate mal. André, o Bruno Guimarães batendo mal, o Vinícius Júnior, do jeito que ele tá, confiante, você não tá falando aí, o melhor jogador da seleção brasileira. Já fez Tá no 4 top, gols na já Copa. fez 4 mal. gols. 4 gols na Copa. Buscando a artilharia. Eu Pô, concordo com o Paulo. O que importa é o momento Exato. dele, a autoconfiança É isso. dele. Pô, o Neymar não teve pênalti no último minuto? Se o Neymar pede, a gente tá aqui vaga. O pessoal tá aqui, ó, Exato. no Neymar, ó. Exato. Foi lá, bateu Mas do o jeito Neymar que tá é um acostumado a bater. grande batedor de Sim, pênalti. cara, mas Vinícius Exímio Júnior é o batedor. cara do time. É o cara do time. Mas aí o preço que ia pagar o Neymar ia ser muito alto. muito alto. Se errava. Muito alto. Não ia ser muito alto? Muito. Ele não precisava ia bater o pênalti, Não ia... Cara, não, aí ele Cara, é mais um batedor gol do na time. Copa do Mundo. Ele é o batedor Mas, do time. cara, se errava o Neymar... Assim, sinceramente, o jogo já tinha acabado ali, né, praticamente. Tudo bem, mas se ele tem que perde? bater. Se ele não bate, Cara, se ele André... perde. Eu não vou crucificar o Bruno Guimarães porque perdeu um pênalti. Não, não, exatamente. não, Foi o melhor da Copa. Mas Desculpa. ninguém tá crucificando O Zico Não, já não, perdeu o pênalti Bruno em Copa. Guimarães foi um dos melhores Melhor da da Copa. Copa. Cara, não Tô dá. conferindo. Mas se o Vini também Não dá, foi. entendeu? O Vini também foi. Sim. O Vini também foi um dos melhores do Brasil. Eu acho que o Vini... Assim, é que talvez as pessoas esperem algo que o Vini não possa dar. O Vini não é o Messi. O Vini não é o Mbappé. Então não vão brigar por bola de ouro, irmão. Não, exatamente. esse ano ele não vai brigar por bola de Não, ouro. não, mas o Não, cara esse tá no ano Real Madrid, ou pô. no futuro. No futuro Peraí, vai. André. Porque nesse momento... Se ele é o maior jogador Tem da que seleção pegar a bola. brasileira. Se ele é o cara do Real Se a gente Madrid, tá vai. falando aqui que ele vai enfrentar os caras. Eu não tô falando do pênalti, eu tô dizendo o seguinte. Não, em tudo, eu Quem tô falando criticar de jogo, a Copa do na Vini, por Copa. exemplo, talvez espere que o Vini seja o Messi. Eu acho que o Vini fez uma Copa de Vinícius Júnior. Uma boa Copa, foi o melhor jogador, o melhor atacante do Brasil no Mundial, chamou responsabilidade, errou muito porque o futebol do Vini é de tentativa e erro. Quem vê só os melhores momentos no Real Madrid acha que ele só acerta. É um jogo em que ele tenta. Hoje o que ele tentou, infelizmente, não deu certo. Eu acho que o Vini sai da Copa maior do que entrou com a camisa do Perfeito. Brasil. Eu Também acho, concordo, com a camisa do mas Brasil. tu concorda que para subir esse degrau, o que nós estamos falando, Era nesse momento? era esse momento? Pode ser. Se ele quer brigar por um balão de ouro, se ele quer brigar... Não? Pode ser. Acho que era uma pergunta a ser feita para o Carlo Ancelotti, inclusive. Porque com o Vini ali, por exemplo, eu não sei como responder, eu não estou acompanhando os treinos, eu não sei se o Vini perdeu todos os treinos ontem que o Brasil treinou, eu não sei. Infelizmente, os colegas fizeram muito discurso ali e poucas perguntas. Exato. Essa era Nesse uma ponto, boa eu tô com você. pergunta. Essa era uma boa pergunta. Mas olha só isso aí, cara. A gente Por que vê- o Bruno e não o Vini? Era uma boa pergunta. A gente ser vê isso feita. aí, cara. O Vinícius fazendo a pressão pós-perda, roubando a bola. A gente vê uma pressão pós-perda do Brasil em outros jogos, roubando bola e fazendo gol. Aí hoje vai sair no contra-ataque. Só no contra-ataque. Os caras tendo 600 tocas de passe, 700 tocas de passe. Ah, tá O Bruno brincando, bateu né? muito mal o pênalti. Muito mal. bateu mal. Muito mal. Mas hoje o Brasil, nós estávamos falando isso, hoje o Brasil, a chance que criou foi porque
atacou organizado e o pós-perda foi muito Exato. forte. Todas as Estava jogadas, perto, estava próximo Todas. para jogar. E por que não faz mais vezes? É isso que eu pergunto. Pra Ele- que recua? Mas ele Ele explicou aí, falou, tu viu? ele falou lá, ele falou que tinha que marcar mais atrás porque o Haaland Pela ia ficar bola no mano a longa. mano. Você tava dando certo. Mas eu tô com você, Felipe, eu tô com você. eu também tô com você. concordo. Vem cá, Concordo deixa eu te falar. A seleção brasileira não é o Real Madrid. Exato. E é o seguinte, agora a gente vai culpar... A gente não tem mais treinador brasileiro pra gente culpar, amigo. É. Temos que falar do treinador Não tem que tá mais aí. treinador brasileiro. A culpa agora é do Exatamente. treinador brasileiro, porque se fosse treinador brasileiro tivesse feito o que estaria fez isso aí, massacrando agora, a gente né? tava aqui, ó, lenhando o treinador brasileiro. Quais foram, na sua opinião, assim, elenca os erros do Ancelotti hoje, na sua opinião? Então, pra mim, o primeiro erro, não ter começado com o Neymar em campo. Eu falei antes, isso era um jogo pro Neymar, pra estar ser flutuando. titular. Eu colocaria o Neymar no lugar do Paquetá flutuando. E teria dado certo, porque o Neymar fatalmente teria feito esse primeiro gol de pênalti. Segundo erro, as trocas dele no final, colocar primeiro de tudo, recuar o time. Temos Pra as mim- alterações pra gente debater? Pra mim, ele diretor? não poderia, em hipótese alguma, recuar a equipe. A equipe estava bem do jeito que estava no primeiro tempo, mesmo com eles um pouco mais com posse de bola. O Brasil estava sendo em transição rápida, estava encontrando espaço, estava encontrando transição rápida. Depois o Brasil recuou ainda mais. Ó, ele tirou o Matheus Cunha, Que colocou também o fez Endrick. uma ótima Copa. Hoje não fez um bom Fez. jogo, mas taticamente. Ele é importante, ele é Você achou essa importante. alteração equívoca? Eu, achei a alteração, eu faria alteração. Não deu certo. Porque o Endrick entrou muito mal. O Endrick é um cara que eu elogio bastante também, mas entrou muito Pra mal. minha surpresa, eu não tinha gostado da escalação inicial. O Martinelli jogou bem. Jogou bem. Jogou bem. Jogou bem. Foi uma Jogou escolha bem. que se demonstrou Jogou bem, jogou bem. que deu Concordo com resultado. você. Né? Mas O Ryan Neymar- ofensivamente também não fez aquele jogo Não, brilhante. mas no ele segundo rouba a tempo bola que tava- origina o pênalti. No segundo tempo estava ajudando muito a Danilo. Eu Mas acho é que ele muito tirou o tático, Bruno. fora Na minha ofensividade. opinião, ele tirou o Bruno porque o Bruno sentiu o pênalti. O Bruno murchou depois Pra do mim, pênalti. não teria que tirar o Bruno, ele teria que tirar o Casemiro. Eu também. Pra mim, Tiraria o Casemiro. Que tá claro, é um jogador que ele não tira de campo. É. Não foi assim contra o Japão, É um mesmo com o jogador de amarelo. segurança. Tá, mas deu para ver que estava mais cansado hoje que o Bruno, né? Eu sei, tô Mas é um dizendo jogador de assim, segurança não tô dele, eu defendendo, tô dizendo concordo. que E o- na cabeça do Ancelotti é um cara que não sai do E jogo. uma das coisas que o Felipe frisou bem em alguns jogos anteriores é que o Brasil não teve o cabeça de área organizado na frente da zaga, Protegendo a defesa. protegendo e fazendo a cobertura. Exato, exato. Ele tá saindo muito a caça. Muito lá na frente no meio campo. Agora eu discordo um pouquinho do Felipe quando falou que entrou mal. Para mim, Endrick entrou bem jogando de 9, de atacante. Aí depois- Quando ele foi para a ponta, ele ele se sumiu perdeu. do jogo. O subiu do dura jogo. que... Ele sumiu do Sabe jogo. por que eu acho O que ele dura que jogou ele mal? teve uma chance de fazer Exatamente. o gol e não Tudo fez. bem. É por isso que pra mim ele entrou mal também ali. Porque é um jogador que se espera. Eu elogio o Henrique demais, sou fã do Henrique, pra mim é o futuro da seleção brasileira. Já é o presente e é o futuro. É um dos que vão continuar na seleção brasileira e vai dar muita alegria ainda. Porque é jovem e tem um talento incrível. Mas, se fosse o fenômeno que eu estava achando que era, esse gol ele teria botado pra dentro. Ele entrava feliz do gol. Ele perde a bola do gol. E quando ele vai pra ponta, fica pior ainda. Isso aí é pra fazer gol. Que passe, hein? Isso é pra fazer gol. que passe. Quem é que deu esse passe? Vini Júnior. Vinícius Júnior. Vini Com Júnior. roubada do Casemiro. Que passe. Que aí sim estava Que no passe. lugar certo, onde deveria estar. Fez a cobertura, roubou a bola, não deixou o cara Ó, girar. aquela Que clássica passe do dele, Vinícius de três Júnior, dedos. gente. Que é passe. É o clássico dele isso aí, né? É que, cara, o futebol, o resultado condiciona muito. Se essa bola entra, a gente já tá falando, olha o Vini Júnior. Mas futebol é assim. Além de protagonista, Futebol é assistente, assim, a Copa do futebol. Vini é boa. Olha o Vini e olha o Endrick também, né? Porque o Endrick também faz uma movimentação lenta, né? Eu concordo com o Felipe. A melhor posição, no melhor momento para o Neymar entrar era solto. Era ele jogar do jeito e à vontade. Para poder o Brasil recuperar a bola novamente. O Brasil não... A gente não teve a bola. brincou agora com a posse de bola. Agora, gente não teve não, a bola. 25% O uma Neymar- seleção brasileira o ter Neymar- a posse de bola. O Neymar ficou uns Você sabe, 6, 7 minutos sem sabe pegar a quando bola. o nosso colega Rodrigo Coutinho, obrigado Coutinho, manda um dado aqui, vê se vocês ficam impactados aqui. A Noruega trocou hoje, aqui contra o Brasil, 680 passes. Para vocês terem uma ideia, é tão acima da média deles. Contra a Estônia, contra a Moldávia nas eliminatórias, eles trocaram menos passes em jogos que eles dominaram. Então, assim, olha o espaço que a gente deu para a Noruega jogar hoje. 680 passes. Mas- Como é que o Neymar vai jogar? Coutinho, Como é que o Neymar dados vai jogar? Da plataforma SofaScore. Como é que o Neymar vai jogar num jogo onde ele não pega a bola? Ele vai ter que ficar correndo para trás toda hora marcando. E outra coisa, a gente tem que falar também. Eu, particularmente, eu sempre falei que o Danilo Santos precisaria entrar no jogo como titular. Quando entrou hoje, não foi bem. Não foi bem. Não foi bem. Mas não muito entrou bem. também é por isso. Assim, você coloca A jogadores escolha dele técnicos- para time titular, o nome, Martinelli, ele fez um bom jogo. Fez um bom Me jogo. surpreendeu. Vamos lá. Eu concordo.
ele não pode fazer as mudanças que faz e colocar o time para trás. Totalmente Se ele atrás. coloca jogadores que são assim, são melhores de formas para atacar, são melhores com bola no pé. O Brasil é muito melhor com bola no pé do que defendendo. Exato. Então ele coloca o Danilo Santos fica perdido, vai fazer o quê? O Neymar fica perdido, vai fazer o Não, quê? e muitas vezes, tem que né, ter bola. a gente falou sobre isso, o Casemiro tá jogando como meia e Na ele lá frente atrás... dos volantes. No final de dos tudo, o volantes. Casemiro tá na frente dos volantes. Agora, Por isso que tinha que ter Agora nós tirado falamos pra mim. aqui, no meio do segundo tempo, ele coloca os 3 volantes. Ele monta o Losango no meio e faz recuar o Vini e faz recuar o Endrick. Então tu não aproveita as características que tem ofensiva dos jogadores, tu não aproveita num momento importante onde o Brasil não tinha bola. Eu concordo com o Dali isso. Não tinha bola. Concordo com o Dali isso. Porque é o seguinte, aí que nós temos que entender também, quando a gente fala do Endrick, o Endrick poderia fazer mais, tudo bem. Mas eu concordo também. A bola não foi. Cara, é A bola não complicado chegou. isso. É complicado Ele também. tinha que voltar para marcar. O Exatamente. Ryan estava fazendo. Aí eu faço a defesa Entendeu? do atleta, de fato. A minha leitura do trabalho do Ancelotti é a seguinte, nesse ano de trabalho dele. Bom, eu não teria dúvidas em continuar e dar 4 anos para ele de ciclo. Não sei o que vocês pensam. A minha leitura é a seguinte, ele chega aqui com uma ideia que inclusive não combina com o estilo dele, você pegar o histórico dele em clubes. Ele achou que o Brasil, por ter muitos atacantes, poucos meias, e por ser o Brasil, deveria jogar com 4 jogadores por ele denominados atacantes. É justamente a ideia de jogo que, depois de anos, vingou na França. Com muito mais tempo de trabalho, a França hoje joga com 4 jogadores denominados atacantes. Ele tentou, não funcionou. Aí aqui na Copa do Mundo, assim, em cima da hora, né, no último amistoso já, contra o Egito, aliás, no penúltimo, com o Panamá no segundo tempo, ele abandona essa ideia. E passa a jogar com a bola de segurança dele. Qual é a bola de segurança do Carlo Ancelotti nos clubes em que dirigiu, principalmente o Real Madrid? O contra-ataque. Dar espaço para o adversário, marcar forte e sair em contra-ataque. Então, assim, ao ver não funcionar, talvez pelo pouco tempo, porque eu não vou chamar ele de incompetente, o plano A dele, ele voltou para o que era a bola de segurança. Basicamente espelhou a seleção brasileira com o que foi o Real Madrid campeão da última Champions com ele. Isaac. E aí, é estranho para o Brasil ver a gente jogar no contra-ataque Muito contra a estranho. Noruega. Muito estranho. Mas foi o que ele fez Muito nesse ano estranho. de trabalho. Mas foi parte do plano e estratégia que ele escolheu. Exatamente. Por Sim, isso eu tô que a gente dizendo. está criticando, tá? Foi É o que ele eu tô que escolheu. dizendo. Ele O treinador disse ali. escolheu essa É estratégia. a minha leitura de como a gente foi parar nisso. Agora, Acabei de fazer. a vezes a gente critica, o treinador que chega num clube, fala, cara, o treinador tem que se adaptar à idiosincrásia e à identidade do clube e aos jogadores e às características que ele do tem na jogador. mão. Exatamente. Ele tem que se adaptar. Ele tentou. Não pode conseguiu. todo mundo se adaptar. Ele não conseguiu. Mas ele Entendeu? foi e voltou umas 3, 4 Temos vezes. uma outra conseguiu. coisa também, um recado. Não foi e voltou. Um recado para as bases dos clubes brasileiros. É inadmissível nós estarmos numa Copa sem laterais. Com todo respeito aos laterais que nós temos, com todo respeito, mas a gente pensar que tivemos laterais assim a nível melhores do mundo, melhores da história, e entramos com laterais, nota 6. Nota 6. Quantas vezes eu falei, o Danilo, ele veio como zagueiro. Poderia ter trago um lateral de ofício. Para mim foi o pior da Copa. O Danilo? O Danilo, lateral direito, para mim foi o pior da Copa. Acaba errando naquele gol. Hoje não foi bem. Erra num passe que gera a transição também deles. Perde duelo aéreo. Não faz pressão na hora que tem que fazer. Tá certo? Então, assim, a gente não pode, como seleção brasileira, entrar dentro de uma competição sem ter força em todos os sentidos. Não, E eu coloco cabe mais uma lembrar, coisa desculpa, aí. cabe lembrar que foi Ibanez, né, o primeiro. Foi Ibanez. sim. Foi o Ibanez o lateral. né? Que não é lateral. Eu vou Que dar não é uma lateral. eu vou dar uma informação aqui, não é uma opinião, é uma informação. Quem jogaria a Copa como titular da Militão. lateral direita chama-se Éder Militão. Ah, mas o Wesley, quem jogaria a Copa como Tô com titular... Não é opinião, é uma Não, informação. Não, tudo bem, mas aí nós Seria estamos o Éder falando... Militão. O Militão já fez essa função e nós estaríamos falando do Wesley, Seria. que está Gente. tendo um campeonato e um trabalho muito bom na Itália. Com o Militão, o Wesley até poderia ser testado em treinos, não aconteceu, porque nunca conseguiram jogar juntos aqui na Copa, o Militão não veio. O Wesley até poderia ser testado, eventualmente, como lateral ofensivo pela esquerda. Então, assim, ele perdeu o Militão, depois ele perdeu o Wesley. Mas, André, mais do que isso, e eu concordo com o Felipe, a gente Não, e a não gente tem jogou sem lateral. lateral a Copa. Mas mais do que isso, a gente não tem um meia igual o Odegaard. Não tem. Não tem um jogador Como o Brahim que Dias, tem o 10, controle não do tem. jogo, que dá a dinâmica para uma partida, Não tem. que segura a bola quando tem que segurar, ele vai lá atrás, ele protege, ele tem um bom passe, ele entra na área. Que jogador da seleção brasileira a gente tem com essas características? Não tem. Nós não temos, não é de agora.
Nós não temos um meia tático, um meia com qualidade, um meia talentoso, e isso faz muita falta em jogo assim. Muita falta. Talvez fosse o Estevão, que também se machucou. Mas que tá jogando, Mas com outra característica. Talvez pudesse ser o Estevão. Já falava do Matheus Pereira aqui. Isso. Que não veio. Que é o 10 hoje no Brasil que tá... Talvez pudesse ser o Neymar, se o Neymar não se machuca. Se tivesse no Curitiba e tivesse demonstrado... O Rodrigo poderia fazer essa função em algum momento? Ele joga por dentro também? Poderia. Né? Agora, eu falo com todo respeito aos laterais. Inclusive, o Douglas, ele fez uma boa Copa do Mundo. Acima da minha expectativa. Fez uma Copa do Mundo muito aceitável. Foi bem. Foi aceitável. Sabe? E o Danilo, parece que morreu abraçado com os caras que ele tem convicção. Assim, foi o primeiro a ser convocado. E o Danilo, eu não estou falando da carreira do Danilo, nem ele como jogador. É um baita de um jogador que fez assim, uma carreira incrível. Por onde passa, vence. Por onde o Danilo passa, ele ganha. Foi assim no Santos, no Porto, no Manchester City, no Real Madrid, no Flamengo. Sei assim, mas para jogar numa seleção brasileira, uma que ele já nem mais lateral. Ele vem pra zaga. Falou, né? Ele mesmo fala, vem pra zaga. Então, assim, tem que ser cobrado. A gente tem que cobrar, não tem jeito. Eu acho que a gente tá numa draga muito grande nessa posição. Muito grande. Muito grande. É que existe uma diferença muito grande. E em algum momento se falou na Argentina, Zanetti, Sorin, aqui Cafu, Roberto Carlos, apareceu Maicon. Quando tu não tem algum jogador, não desse nível. Assim é impossível. Mas aí tu sente saudade. Mas eu sinto ainda muito, a gente não tem meio campo. E a gente agora vai perder. Ali teve uma pergunta até interessante. O Casemiro não vai ser mais jogador da seleção brasileira, né? Provavelmente. Provavelmente. Quais serão os meias, o primeiro volante para a seleção brasileira? Estava pensando aqui quando eu fiz a pergunta, o Fabinho é o reserva, que também já está quase no final de carreira. Quem são esses jogadores que vão chegar? Boa pergunta, não sei. Quem são? Mas aí também já entra também. Aí, mais uma vez, vai mais uma crítica para as convocações. Nós falávamos. O Casemiro já estava fora da seleção, ele traz o Casemiro. Isso. E tem um clamor do brasileiro. Eu vi muita gente falar, mas o Casemiro é isso, top. Beleza, e o Casemiro é um grande jogador. Mas não valeu a pena trazer o Casemiro? O Casemiro é um grande jogador, sem problema nenhum. Mas pra mim não fez a Copa que se esperava dele. Pra mim fez uma Copa mais? Pra mim fez uma Copa muito abaixo. Vou te falar que eu esperava menos? Não, pra mim fez uma Copa muito abaixo. Eu esperava menos? Eu não esperava... Vamos lá. Eu não esperava que ele fizesse uma Copa que ele fez. Ele fez uma Copa muito abaixo. Ele fez uma Copa... Eu esperava que ele fizesse uma Copa 6. E se não fosse o gol, aquele gol que ele fez lá... Esse gol que salvou ajudou ele pra caramba, salvou o Brasil e salvou ele também. Eu entendo, mas... Eu esperava Agora, menos. Mas precisava liderança. Mas vamos lá. Tu sabe, liderança é importante. Eu vou chegar lá. Se você quer... Mas aí quantas lideranças você quer? Não, tem uma... Quantas você quer? Porque você tem o Danilo, que é por causa da liderança. O Marquinhos, que é líder, que é o capitão da equipe. O Alisson, que é líder. Quantas lideranças você quer? Tem o Ney, que também... Então é só por causa da liderança? Então vamos lá. O que eu quero dizer com isso aí? Não, eu não quero tirar... Eu não tô falando que eu não levaria o Casemiro. Eu não levaria o Fabinho. Levar dois caras, já com uma certa idade, aí eu levaria um outro cara, que seria, de repente... Um jovem. É isso. Porque tem. Se você Agora procurar, você vai achar. Mas a gente Eu vai levaria achar. um jovem no meio campo, sabe? Aí tem um monte que você pode procurar. Então, assim, é isso. Agora sim vai ter renovação da seleção brasileira. E tem que ter, não tem jeito. Diretor, deixa eu fazer uma proposta aqui pra você. A gente vai mostrar as entrevistas assim que os jogadores passarem, né? A gente vai mostrar ao vivo as entrevistas dos atletas do Brasil. A gente tem a nossa tier list, né? Que a gente faz a cada jogo do Brasil. O que vocês acham de a gente usar a tier list quando a gente puder rodar como a tier list da Copa, não só do jogo de hoje? Fazer um balanço dos jogadores. Eu creio que tem que fazer do jogo de hoje. Então tá bom. Então, outro dia a gente faz da Copa, então. Exatamente. Hoje tem que fazer E do a jogo gente de hoje. faz Tá do jogo fresco. de hoje. Tem que ser do jogo, porque hoje vai ter muita gente ruim aí. Tá na memória. Tá bom. Então fazemos. Mas daqui a pouquinho a gente faz, que a gente não quer interromper, porque a prioridade, obviamente, é a reportagem, são os jogadores do Brasil. Eu quero muito ouvir o Neymar, saber se é oficial, que é o último jogo dele, se ele joga Ele mais. já tinha feito um comentário, acho que da FIFA, alguma coisa, falando Last Dance, né? Mas o Messi e o Cristiano também parecia que era a última Já Copa fizeram. deles, estão aqui. O Casemiro também parecia que era a última, tá aqui. O Messi também. Então, o Messi... como eu citei, Ele está com quanto, Neymar? Neymar 34. Mas Tem mais uma, eu tem fiz mais uma uma pergunta que circuito. vocês não Tem mais uma. responderam. A CBF decidiu renovar o contrato do Carlo Ancelotti antes da Copa do Mundo. Na época, ele estava assim... tinha uma adoração. Certamente essa adoração vai baixar, porque é assim que funciona no Brasil quando a gente é eliminado. Vai conhecer o Brasil, né? Vai. Vocês manteriam, eu manteria, vocês manteriam o Carlo Ancelotti nos próximos 4 anos? Manteria o trabalho, Eu mas... falei que eu não renovaria antes da renovação. Eu fui muito xingado.
Mas eu manteria. Eu fui muito xingado. Eu não renovaria antes. E não é por causa do resultado, não. De repente, eu não anunciaria, de repente, poder falar assim, vamos deixar já engavetado aqui e tal, mas calma. Então, pelo que foi a Copa, você não... Não, manteria. Manteria? Eu não renovaria antes, eu manteria agora. Sabe por quê? Porque você precisa dar tempo pro treinador. Cara. Eu acho. Você precisa dar Vai tempo mudar pro de treinador. novo? Vai mudar de novo? Se a gente tá reclamando que assim, gente, é o Carlo Ancelotti, não é o... Mas pode ser criticado. Claro. Não, ele tá falando em termos de renovação. Mas ele com mais tempo. Eu não acho, exatamente. Se o Carlo Ancelotti, que é o mais vitorioso treinador da história do futebol de clubes, não conseguiu montar um time para essa Copa do Mundo, confiável, competitivo, em 16, 17 jogos à frente do Brasil, se ele não conseguiu, o mínimo que a gente tem que fazer, em vez de trocar de novo, porque a gente teve, só nesse ciclo, Ramon, Diniz, Dorival e agora Ancelotti. Foi o quarto do ciclo. Vamos ficar trocando? Não, Perfeito. de maneira nenhuma. Mas esse vai ser o primeiro que vai ter tempo. Exato. Porque o Dorival não teve tempo, o Diniz não teve tempo. Perfeito. Tá certo? Esse vai ser o primeiro tempo. Só o Tite Mas lá não é atrás porque a teve gente tempo. errou, lá atrás teve não é porque a tempo. gente errou no passado por que isso. tem que seguir Não. errando. Se você tá pega o corretíssimo. treinador da Noruega, eles são 5 ou 6 anos à frente da Noruega, no comando da Noruega. As principais seleções aqui da Copa têm trabalhos mais longevos. Marrocos decidiu trocar há um ano. A Inglaterra trocou há pouco. Não tem receita de bolo. Mas né? pelo menos, Zizek, Não tem. parece que o presidente, pelo menos, é um presidente sério, não é igual o outro. E parece que... E o Rodrigo também, né? E não, Não, o tem o presidente é Rodrigo. sério. Vou Pô, chegar lá. Rodrigo, E você tem o Rodrigo Rodrigo. Caetano, que é sério. Seríssimo. Rodrigo. Sabe, o Cícero que é sério. Então os caras vão dar continuidade porque faz parte de um processo. Não tem como você interromper o processo com 5, 7 Não, e jogos. a gente já está criticando o processo. Covardia que foi feito antes. E eles arrumaram. Perfeito. Eles arrumaram fora do campo. Imagina se eles não chegassem Perfeito, no concordo tempo com você. certo, tá? Concordo com Porque, você. na minha opinião, a Copa de 2030 começa hoje pro Brasil. É isso aí, Exatamente. perfeito. Começa hoje, Exatamente. entendeu? Perfeito, perfeito. Vamos curtir o luto, vamos chorar, mas assim, o trabalho começa hoje. Já começa. Já que nós não temos o talento que já tivemos no passado, como disse o Felipe, não temos laterais, não temos camisa 10, vamos procurar um monte de posição aqui que a gente é carente. Eu acho que quando a gente compara a nossa geração com a da França, a gente está abaixo, com a da Espanha, a gente está abaixo. Daria para competir melhor. A Noruega não tem 11 jogadores melhores do que a gente, não tem. Mas assim, já que o talento aqui não é abundante, só Jogo temos coletivo. craques, a gente precisa ter trabalho. Ter trabalho, ter Não jogo é garantia de coletivo. que vai ganhar a Copa, mas Exatamente. pelo menos vamos tentar trabalhar direito E nos com o próximos tempo, 4 anos. é o que acabou de falar o Paulo, com o tempo. Você melhora também o coletivo. Exatamente. Você tendo um coletivo forte, aí obviamente sobressai o individual. Você vai entendendo os jogadores, entendendo Gente, melhor como ele vai mudar a equipe, precisa- o que ele precisa. Se comprometer mais. Se compromete com a seleção brasileira. Se compromete com a seleção brasileira, é muito grande, uma seleção pentacampeão. Tem que se comprometer, tem que gostar de ir para lá, tem que trabalhar, tem que jogar para merecer estar na seleção brasileira e vestir a camisa. Mas uma coisa... Não faltou ô- comprometimento. Não, Estou falando faltou. agora. Estou falando do processo seguinte. Novo ciclo. É? Manter que com a chegada, é o que eu falo, eu gosto de falar nome por causa disso, com a chegada de Rodrigo Caetano, Cícero, pessoal, tem comprometimento sim. Agora uma coisa, Zé, Goleiro também, vamos ter que trocar os goleiros. vamos ter que trocar, sim. inclusive o Tafarel, Os que três, já tá no ciclo já tem um tempão também e tem que ser cobrado também. Tem que ser cobrado. Eu digo de cobrança porque eu fui muito cobrado. Então, tem que ser cobrado. Perdeu, tem que ser cobrado. Não tem jeito. Agora, vamos lá. Outra coisa importante. Coisas que eu creio que a CBF pode melhorar para esse próximo ciclo. A fiscalização nas bases. Sabe, entender como é que tá a cada processo, os olheiros em cada base, a lateral do lado, para ter também camisas 10, para surgirem novos craques que vão ajudar a seleção brasileira. A gente tem que melhorar nisso. A gente tem que melhorar nisso. Que é isso que acontece. Quando a gente vai ver uma Espanha, olha como é que vem. Olha como é que o processo já vem lá da base, o cara vem da base conhecendo tudo. Aí tá o profissional lá na base, vendo a base, como é que tá, vendo como é que tá o processo da base, a formação dos atletas. E isso precisamos melhorar. E eu vou falar uma coisa que pode parecer chocante, mas é estatístico. Agora é oficial. É o pior momento da história da seleção brasileira desde que a gente é Brasil. Porque a gente vai agora atingir o tempo recorde sem títulos e a gente teve nesse ciclo os piores resultados da nossa história. Então, assim, é oficial. Estamos vivendo o pior momento da história da seleção brasileira. Nesse ciclo, a gente se acostumou com derrota.
A gente perdeu de Senegal, a gente perdeu de Marrocos, amistoso. A gente empatou com a Tunísia, olha o que a Tunísia fez aqui na Copa do Mundo. A gente perdeu o amistoso do Japão, a gente tomou o olé da Colômbia, tomamos o olé do Uruguai. Fomos atropelados pela Argentina, ganharam os 2 jogos da gente. Na Copa América nem na semifinal chegamos. Empatamos com a Venezuela em casa. Tivemos a mesma pontuação do Paraguai nas eliminatórias, ficamos abaixo do Equador nas eliminatórias e tivemos uma Copa do Mundo em que a gente sai nas oitavas de final. Então, é oficial, vivemos o pior momento da história da seleção brasileira. Se isso não fizer a gente ter uma reflexão, pensar nos próximos 4 anos, o que fará? O que fará? Mas é uma questão como você falou, de começar de agora. Já começar a olhar o futuro, olhar aquilo que tem que ser feito. O Felipe trouxe umas questões aqui que eu concordo plenamente. Já começar a entender esses processos de laterais, esses processos de volantes, de meias, porque, a gente está indo para todas as Copas acreditando muito, muito nos talentos. E os nossos talentos hoje, eles estão muito abaixo da expectativa, né, André? Bom, e dá para dizer que o melhor jogador da geração dele, o Neymar, se despede sem uma grande Copa do Mundo, né? Não conseguiu fazer uma grande Copa do Mundo. Em 10 ele fazia uma Copa do Mundo excepcional, se machuca nas quartas de final. Quando? Em 14, desculpa. 14. Em 18 ele chega muito baleado. Em 22 ele faz a jogada brilhante contra a Croácia e aqui entra em 2 jogos. Vamos avaliar a Copa do Neymar, o momento, a última dança do Neymar. Não jogou, né? Jogou pouco. Você falou uma coisa aí que eu estava olhando para ele, eu falei assim, como é que eu vou avaliar É uma não avaliação? Essa Copa não dá para avaliar. É muito difícil, cara. Muito difícil. Nesse jogo ele praticamente não pegou na bola, teve o pênalti. Teve o pênalti. Para bater. E se vocês repararem bem, depois do pênalti, o Brasil ainda teve um ataque, teve uma bola alta que ele faz um domínio que é só ele. Aí o Brasil ainda teve um ataque ainda, que poderia, de repente, até fiquei na esperança do Brasil. Em alguns momentos, os jogadores poderiam ter passado a bola para ele estava pronto para... O próprio Vinícius Júnior. Sinceramente, eu vou falar um negócio aqui. Eu acho que nem é assunto a convocação do Neymar. Não fez diferença, nem para mal, nem para bem. Então, não deu nem tempo de... É difícil até de avaliar. Ele veio machucado com a expectativa de que, em momentos agudos, ele pudesse entrar, fazer a diferença. Eu acho que, sinceramente, nem pro bem, nem pro mal, assim, foi quase que irrelevante a chegada dele aqui, né? Então acho que não dá nem para criticar, nem para elogiar. Foi uma tentativa. O Brasil fez uma tentativa. Se a gente fosse avançando na Copa do Mundo, talvez ele entrasse em mais minutos, tivesse mais oportunidades. Numa semifinal hipotética, a gente de novo não vai viver contra a Argentina, ele pudesse fazer um duelo com o Ancelotti acreditou nisso, né? Hoje ele acreditou nisso. Vou colocar ele que ele pode em algum momento... Foi uma tentativa. Decidir. Só não tiveram posse, né? Nem pegaram na bola. Foi uma tentativa e eu acho que assim, é quase que um tema irrelevante, porque não deu... É muito difícil. Não deu tempo de fazer diferença nem para bem nem para mal a Copa dele, né? E também, não tirou, na minha opinião, o lugar de ninguém que aqui pudesse fazer algo diferente, assim, faltou fulano que aqui hoje teria ganhado o jogo, né? Enfim, acabou tendo uma discussão com o goleiro da Noruega. Enfim. Cara, eu me vejo muito nisso aí. Me lembra muito 2010, cara. Sabe, quando eu vi a seleção, tava naquele negócio, um desastre já, perdendo de 2-1, eu acabei perdendo a cabeça sendo expulso. Como eu já falei aqui, sabe? Mas, assim, é pela personalidade de acabar sendo expulso. E o Neymar foi a mesma coisa, foi lá, fez o gol, foi pra cima do goleiro, depois acabou fazendo uma falta ali, porque tá vendo que acabou fazendo uma falta, sabe? Eu prefiro até pecar pelo excesso, cara, do que pecar por falta dele, por não fazer. Por omissão, por né? omissão. Ele entrou e tentou fazer alguma coisa. Por isso que eu colocaria o cara titular. Se você traz vamos lá, você tem um gênio. E você traz o gênio pra Copa do Mundo, coloca o gênio pra jogar, caramba. Coloca o gênio pra jogar, pô. Mas ele já me deu entrevista falando que 90 minutos ele poderia jogar 90 minutos. Então bota o garoto pra jogar, pô. Aí se for mal, vai ser criticado. Se for mal, a gente vem aqui e critica o Neymar. O Neymar foi mal, tal. Aí como é que a gente vai criticar o Neymar? Joga 15 minutos, joga 7 minutos. Eu acho que não dá nem pra criticar, nem pra elogiar. Exatamente. Aí joga 15 minutos. Em 15 minutos ele tem a personalidade de fazer um gol. Depois tem um domínio danado lá, um domínio que poucos têm. Sabe assim, e acabou. Só isso. Então acabou, pô. Tem que botar pra jogar. Ou não leva, pô. Ou não leva. Os jogadores estão demorando pra sair. Não é comum essa demora. Mas é normal, né? Sim. Ser eliminado. É que tem mais de uma hora que acabou o jogo. Mas sempre tem reunião. Mais de uma hora que acabou o jogo. Vou tentar se unir ali pra se proteger. Mais de uma hora que acabou o jogo. O que nós vamos falar? A gente vai interromper assim que tiver entrevistas em Nova Jersey e vamos fazer a tier list, então, as atuações aqui do Seleção Copa do jogo de hoje.
Valeu por assistir. Se ainda não se inscreveu, aproveita agora, ativa o sininho e compartilha com a galera do futebol.